Este vídeo teve o apoio do Board Game Café. A jogar é que a gente se entende, um local onde vocês podem desfrutar dos vossos jogos e muito mais. Este café está localizado em Vila do Conde e mais recentemente em Matosinhos, numa parceria com a Minha Madeira. Se estão interessados em saber mais, consultem o link na descrição do vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Ed Board Games. Neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos a jogar o jogo Neta Tanka, um jogo que foi desenvolvido por Harvey Regal. É um jogo de 1 a 4 jogadores com a duração aproximada de 90 minutos e distribuído pela La Boîte des Jeux. Por isso, se querem saber mais, não saiam daí. E cá estamos nós para mais um vídeo, e neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos a jogar o jogo Neta Tanka, e por isso já sabem, se gostarem do vídeo, deixem aquele gosto, subscrevam o canal para mais vídeos como este, partilhem o vídeo, ajudem a Ed Board Games a crescer, porque a Ed Board Games é feita única e exclusivamente para vocês. Então, sem mais demoras, vamos começar pela preparação do jogo. Para fazer a preparação do jogo, começa por colocar o tabuleiro no centro da mesa. Como vocês conseguem ver, o tabuleiro é de dupla face, onde tem um lado de verão e um lado de inverno. Nas primeiras partidas é recomendado que vocês joguem com o lado de verão virado para cima. Dispõe agora os recursos algures na mesa. Os recursos são carne, caveira, madeira, pele, cogumelos e pontos de generosidade. Tenha atenção que o teu jogo pode não vir com esta caixa, porque eu estou a exemplificar com a versão Deluxe que esteve no Kickstarter. Também, para facilitar a explicação do vídeo, eu vou deixar os recursos ausentes do mesmo para que a explicação se torne mais clara. Estas são as cartas de Neta Tanka. Baralhas e coloca 5 ao longo do tabuleiro de jogo. Deves igualmente virar a primeira carta do baralho. Estas são as cartas de instrumento. Repete o procedimento como para as cartas Neta Tanka e retira 5 e colocas ao longo do tabuleiro. Deves igualmente virar também a primeira carta do topo do baralho. Encontra agora os cartões de canoa e os cartões finais. O que tu deves fazer é, numa partida para 2 jogadores, retirar 4 cartões de canoa. Se tiveres uma partida para 3 jogadores, retiras 6 cartões de canoa. E se tiveres uma partida para 4 jogadores, deves retirar 9 cartões de canoa. Neste caso, eu estou a fazer uma preparação para 2 jogadores, por isso eu vou somente retirar 4 cartões de canoa. Os restantes podem ser devolvidos à caixa de jogo, pois não serão utilizados. Agora baralha os cartões de canoa e coloca-os com a face voltada para baixo. Em seguida deves baralhar os cartões finais, escolher um e colocá-lo por baixo desta pilha de cartões de canoa. Os restantes cartões finais são devolvidos à caixa de jogo, pois não serão utilizados. Agora deves pegar nesta pilha e colocá-la neste local aqui do tabuleiro. Deves igualmente revelar a primeira carta, que será a da primeira ronda. Encontra agora um meeple em forma de canoa e coloca aqui neste local, no local que corresponde ao número de jogadores. Neste caso estou numa partida para 2 jogadores, por isso eu vou colocar a minha canoa aqui neste local. Como vocês veem, o número de rondas que o jogo terá depende do número de jogadores. Encontra agora o meeple do nómada visitante e coloca-o no local respectivo do mesmo, que é este local aqui no tabuleiro. Existem 9 fichas de ação de ligação que deves colocar neste local indicado no tabuleiro. Este é o cartão de totem. Deves encontrar aquele que corresponde ao número de jogadores que estão em jogo. Neste caso estão em jogo 2 jogadores, por isso eu tenho que procurar aquele que tem então 2 meeples aqui no fundo e em seguida pegar nos totens de cada um dos jogadores e colocá-los aqui no início desta tabela. Para finalizar a preparação do tabuleiro, existem 3 áreas que tu deves preencher. A primeira é a área da floresta, que deves preencher com um cogumelo e 3 madeiras. A outra área que tu deves preencher é a área de treino, que deves preencher com 3 carnes e 3 peles. E por fim, deves preencher também a área de caça. Deves encontrar os 2 meeples de búfalo e colocá-los então nesta respectiva área. Cada jogador deve agora retirar um tabuleiro da sua cor, deve igualmente retirar 4 nómadas dessa mesma cor e como estamos numa partida para 2 jogadores, o jogador deve retirar 4 nómadas de outra cor que não está em jogo, que serão basicamente nómadas ajudantes. O jogador deve também receber uma ficha de poder de cópia, que deve colocar com a face voltada para baixo neste local do tabuleiro. Deve igualmente retirar
3 colares, que serão então para indicar no tabuleiro quando o jogador conseguir desbloquear algumas ações de ligação, que eu já vou explicar mais adiante no vídeo. Deve também sortear uma carta de objetivo para cada jogador. Cada jogador recebe também 2 peles e uma madeira. E para finalizar, deves sortear aleatoriamente a pena que representa o primeiro jogador e deves entregá-lo então ao primeiro jogador. Como consegues ver, os outros jogadores, que não são o primeiro jogador, irão receber uma compensação. Todos eles começam com uma madeira e 2 peles, mas como tu consegues ver, o segundo jogador recebe então mais um cogumelo. Aqui o terceiro jogador receberia então um cogumelo e um ponto de generosidade. Aqui o quarto jogador receberia 2 cogumelos e um ponto de generosidade. E o quinto jogador receberia então 2 cogumelos e mais um ponto de generosidade, além de outra madeira. Mas como estamos numa partida para 2 jogadores, só podemos ligar então a estes 2 patamares aqui. O primeiro jogador começa então com uma madeira e 2 peles, e o segundo jogador começa então com uma madeira, 2 peles e um cogumelo. Depois disto, a preparação está feita e vocês podem começar a jogar o jogo Netatanka. O jogo Netatanka é um jogo onde vocês vão representar uma tribo de nómadas e o vosso objetivo é serem o jogador no fim da partida com mais pontos de vitória para assim poderem ser coroados Netatanka. E neste jogo existem imensas formas de pontuar. Uma das formas de ganhar pontos em Netatanka é então construindo as vossas cabanas. Quanto mais cabanas vocês construírem, mais pontos vocês vão ter. A outra forma é construindo o totem, onde recebem pontos pela construção e também por serem o totem mais alto no fim do jogo. A outra forma de pontuar é então alimentando a vossa população. Consoante o tipo de alimento que vocês derem, vocês podem receber mais ou menos pontos. Outra forma de pontuar é construindo então estes instrumentos, que dão os pontos indicados no canto inferior direito. Outra forma que vocês têm de pontuar é alcançando os vossos objetivos privados. Por fim, a última forma que vocês têm de pontuar é através dos pontos de generosidade. 1 ponto por cada ponto de generosidade. O jogo Netatanka desenrola-se em várias rondas e a cada ronda vocês devem avançar a vossa canoa um espaço e assim que a última ronda for jogada, procede-se então à pontuação final e o jogador com mais pontos vence o jogo. Como eu já referi, o jogo Netatanka desenrola-se em várias rondas e cada ronda está dividida em 3 fases. Numa primeira fase, os jogadores vão colocar os seus nómadas ali no tabuleiro. Na segunda fase, os jogadores vão, pela ordem de turno, retirar todos os seus nómadas e resolver as ações locais onde estavam os seus trabalhadores. E por fim, a terceira e última fase é então a preparação da próxima ronda. Vamos então começar pela primeira fase, que é a fase de colocar os trabalhadores então, ou nómadas no tabuleiro, que é designada então de colocação de nómadas. Nesta fase, os jogadores vão então colocar os seus nómadas no tabuleiro. E o número de nómadas que os jogadores têm acesso depende então do número dos jogadores. Numa partida para 3 jogadores, os jogadores têm acesso a 4 nómadas. Para 4 jogadores só têm acesso a 3 nómadas. E para 2 jogadores vocês têm acesso a 8 nómadas, onde 4 são da vossa cor e 4 são de uma cor que não está em jogo. Ora, o jogador deve então misturar estas duas cores, de maneira a que no fim tenha colocado 6 nómadas. Então esta fase começa então pelo primeiro jogador, que deve selecionar um e apenas um dos seus nómadas e deve colocar o seu nómada num dos locais aqui no tabuleiro. Depois, o próximo jogador, no sentido dos ponteiros do relógio, deve fazer o mesmo, pegar num dos seus nómadas e colocar também num destes locais. E este procedimento repete-se até que os jogadores tenham esgotado todos os seus nómadas, ou então, numa partida para 2 jogadores, os 2 jogadores tenham colocado um total de 6 nómadas no tabuleiro. Depois de todos os jogadores terem procedido à colocação, vocês devem ter um aspecto semelhante a este. E depois disto vocês podem avançar para a segunda fase do jogo. Mas antes de avançarem para a segunda fase do jogo, deixem-me recuar um bocadinho e mostrar-vos quais é que são os locais onde os jogadores podem colocar os seus nómadas. Então, onde é que os jogadores podem colocar os seus nómadas? Existem 3 locais onde os jogadores podem colocar os seus nómadas. Os locais simples, que estão representados por um meeple, e estes locais só podem ser ocupados por um nómada, e uma vez ocupados, não podem ser ocupados por mais nenhum jogador nesta ronda. O segundo local onde os jogadores podem colocar os seus nómadas são então os locais do ancião, identificados por um meeple rodeado por um círculo tracejado, que funcionam da mesma forma do que os simples, só que a diferença é que vocês têm acesso a 2 habilidades e devem ter em mente que ao colocarem aqui
o vosso nómada e ele vai ficar retido aqui nesta ronda e por isso terão menos um meeple para colocar na próxima ronda. O último tipo de local onde os jogadores podem alocar os seus nómadas são então os locais abertos, que são então identificados pelo desenho de vários meeples. Neste local não há limite para o número de meeples e, por exemplo, o jogador azul poderia colocar aqui o seu nómada e depois o jogador verde poderia também colocar aqui. Ou seja, ali não há limite para o número de nómadas. Depois de vos ter explicado então quais é que são os locais onde os jogadores podem colocar os seus nómadas, está na altura de avançarmos para a segunda fase do jogo, onde os jogadores vão então resolver as ações. Nesta fase, cada jogador vai ter exatamente um turno e neste turno o jogador vai resolver todas as ações onde colocou os seus nómadas pela ordem que quiser. Algo muito importante é que os jogadores, à medida que vão resolvendo as ações, não devem retirar de imediato os seus nómadas do tabuleiro, porque podem desbloquear certas ações de ligação que eu vou passar a explicar adiante no vídeo. Então, o jogador, vamos tomar como exemplo o turno do jogador azul, ele vai executando as ações, deitando então os seus meeples e quando tiver resolvido todas as ações, o seu turno está terminado e pode retirar todos os seus nómadas do tabuleiro, excetuando aqueles que foram colocados aqui ou aqui. Neste caso, o jogador azul está a jogar com os nómadas azuis e amarelo, por isso este nómada daqui não sairá do tabuleiro. Depois disto, será a vez do jogador verde executar o seu turno e deve igualmente repetir o procedimento. Depois disto, esta fase estava terminada e poderíamos avançar para a terceira e última fase, mas antes disso, vamos ver o que é que cada um dos locais nos tem para oferecer. Vamos então começar por este local aqui do tabuleiro. Começando então por este local em particular. O jogador que colocou aqui o seu nómada tem direito a buscar 2 madeiras aqui ao local da floresta e adicioná-las à sua reserva pessoal. Em alguns casos, pode já não haver madeira na floresta. Neste caso, o jogador que colocou aqui o seu nómada não recebe qualquer madeira. Vou então passar a explicar este local aqui. Neste local aqui, vocês podem optar por fazer uma de 2 ações possíveis. A do lado esquerdo significa que vocês podem ir buscar uma madeira. E aqui, podem construir o vosso totem. Se vocês escolherem esta ação aqui, vocês podem ir buscar uma madeira. Mas, como vocês veem, este símbolo aqui tem uma mão aqui por baixo e é diferente deste símbolo aqui. O que isto significa é que a madeira que vocês vão receber vem da reserva geral e não da floresta, como vimos no caso anterior. E isto é muito importante. Sempre que vocês virem uma mão por baixo de um símbolo, vocês devem sempre ir buscar esse recurso à reserva geral e nunca ao tabuleiro. E, ao contrário, quando não tiver uma mão, vocês devem sempre ir buscar esse recurso aos locais indicados no tabuleiro. No outro lado, vocês têm então a construção do totem, que eu vou passar a explicar. Para construir o totem, o jogador deve ter na sua reserva pessoal os materiais necessários para a construção do mesmo. E existem 2 tipos de materiais que compõem o totem. O primeiro é madeira e o segundo, caveira. O tipo de material que vocês podem mobilizar da vossa reserva pessoal para a construção do totem está indicado pela iconografia do tabuleiro. Neste caso, a ação que eu estou a exemplificar, o jogador pode mobilizar uma madeira para o seu totem e deve mobilizá-la então para aqui, que é a zona responsável pela construção do totem. Como vocês veem aqui em cima, está indicado que o jogador, por cada conjunto de 2 madeiras e uma caveira, terá direito a 5 pontos no fim do jogo. A ordem pela qual está este set não interessa. Interessa é que tenha sempre 2 madeiras e uma caveira e se o jogo terminasse agora, este jogador iria ter, no fim da partida, mais 5 pontos. Depois de construírem o vosso totem, vocês devem comparar a altura do mesmo com um dos vossos adversários e depois devem proceder ao ajuste aqui na tabela aqui dos totens. E então, o jogador que tiver o totem mais alto deve então colocar o seu totem na casa mais à direita, ou no caso para 2 jogadores, vocês devem cumprir os requisitos que estão aqui em baixo. Neste caso aqui, a casa mais à direita possível será esta aqui, porque diz maior ou igual a 3, e neste caso o jogador tem 3 de altura. E como vocês viram, o jogador verde foi o último a construir o 3º piso, o que significa que neste momento os 2 jogadores têm a mesma altura no que diz respeito ao totem. E por isso, o jogador verde, como foi o último, vai colocar o seu totem aqui e empurra o azul para trás. Significa isto que, em caso de empate, o último jogador a igualar a altura mais alta
coloca o seu totem na casa mais à direita possível e depois arrasta o outro para a casa mais abaixo. Algo muito importante que o jogador deve ter em mente quando seleciona este local é que o nómada que colocou aqui vai ficar retido para a próxima ronda e se deslocará segundo estas pegadas para a próxima casa. Este local aqui permite com que o jogador construa o seu totem, tal e qual esta ação aqui. E este local aqui é especial porque permite com que o jogador reabasteça aqui esta zona da floresta. E deve para isso ir buscar 3 madeiras e um cogumelo à reserva geral e colocá-los em cima aqui do local da floresta. Mesmo que já hajam aqui os recursos, vocês continuam a empilhá-los uns em cima dos outros. E como vocês viram neste local, o jogador acabou de trabalhar para a comunidade e como isso vai receber um ponto de generosidade que, como tem uma mão aqui por baixo, deve ser retirado da reserva geral e adicionado à sua reserva pessoal. Por fim, só falta explicar este local aqui. Este é um local aberto que pode levar múltiplos nómadas e o jogador deve optar entre ir buscar uma madeira aqui da floresta ou então ir buscar todos os cogumelos que existem aqui na floresta. Vamos então continuar a explicar as diferentes áreas do tabuleiro e vamos nos focar neste local aqui e explicar as diferentes ações que os jogadores podem fazer nos diferentes locais. Vamos começar então por este aqui. O que este local aqui permite que o jogador faça é realizar 3 trocas. E o jogador pode executar sempre a mesma ou pode ir alternando entre as diferentes trocas. E as trocas que o jogador pode fazer é dar um ponto de generosidade à sua reserva pessoal em troca de um recurso vindo da reserva geral, excetuando então as caveiras. Aqui o jogador pode trocar um ponto de generosidade por uma carta de equipamento daquelas que estão ao lado no tabuleiro de jogo e aqui o jogador pode executar, trocar um ponto de generosidade para realizar qualquer uma das ações de ligação. Se o jogador executar 3 vezes ou várias vezes esta troca, o jogador não pode executar sempre a mesma ação de ligação. Continuando então a explicar este local, vamos passar para esta ação aqui e novamente o jogador tem aqui uma casa onde pode optar entre uma de 2 ações. Aqui o jogador pode ir buscar uma carta de equipamento ou então pode construir uma carta de equipamento. Vou então passar à explicação destas ações em particular. Então, quando o jogador decide fazer a ação de ir buscar uma carta de equipamento, o jogador vem então aqui a este local do tabuleiro e escolhe uma das 5 cartas que estão aqui. A carta que está aqui em cima vocês não a podem tirar. Então o jogador escolhe um à sua escolha e depois adicionam então aqui à sua área pessoal. Quando o jogador decide fazer então a ação de construir o seu equipamento, tal qual o totem, o jogador deve então ir buscar à sua reserva pessoal o material necessário para construir esse equipamento. Neste caso é então uma madeira. O jogador deve então colocar isto aqui neste local aqui da carta. Isto, neste caso, o jogador conseguiu concluir a construção deste equipamento e quando isto acontece, isto é retirado para a reserva geral e o jogador pode agora adicionar esta carta então a uma destas secções aqui do seu tabuleiro. Neste caso aqui será a este local aqui. O jogador deve então fazer deslizar a carta aqui por baixo, indicando que já a construiu. E como vocês veem, por cada set de cartas diferentes, o jogador vai receber no fim da partida 5 pontos. Após o jogador ter então retirado uma carta, esta carta vem então para aqui e os jogadores devem então revelar a carta que está aqui acima. Continuando então a explicação, aqui o jogador pode então começar ou continuar a construção dos seus equipamentos e neste local aqui o jogador vai então receber um ponto de generosidade vindo da reserva geral. Continuando então a explicação aqui do tabuleiro, vamos novamente então aqui a esta parte central, onde o jogador tem então 2 opções, ou o jogador vai buscar então uma carne vinda da reserva geral, ou então o jogador constrói então as suas cabanas. Vamos entrar então mais pormenor nesta ação que é a ação de construir as cabanas. Quando vocês executam então a ação de construir as vossas cabanas, vocês podem mobilizar 3 recursos da vossa reserva pessoal
para construir as vossas cabanas. E que recursos é que vocês podem mobilizar? Vocês podem mobilizar dois recursos, madeira ou então pele. A construção das tendas é sempre feita da esquerda para a direita. No entanto, vocês podem ir construindo tendas mais para a frente, ainda que as outras não estejam acabadas. Por exemplo, podia começar a construir esta tenda aqui mais à frente, colocando então aqui uma madeira. E depois podia, se tivesse outros recursos, fazer a construção desta tenda aqui. Novamente, os recursos não têm que estar pela ordem que está indicada aqui, mas sim devem estar na proporção que está aqui, ou seja, duas peles e uma madeira. Como vocês já viram aqui, existem alguns sítios que requerem um tipo de recurso específico, neste caso aqui cogumelo, aqui carne e cogumelo. Para que vocês possam avançar para a construção da próxima tenda, vocês devem, em primeiro lugar, pagar o recurso que está aqui indicado, e vocês podem fazê-lo a qualquer altura porque este pagamento não requer a utilização da ação da construção das tendas. Também algo importante que acontece aqui é que o jogador que colocar o seu boneco aqui vai ficar retido e este vai fazer este trajeto aqui das pegadas e vai ser colocado aqui na próxima ronda e vai ser obrigado a executar esta ação aqui. Indo então a esta ação aqui, o que o jogador deve fazer neste local é então, se um destes tokens de búfalo estiver disponível, o jogador deve então baixá-los, significando que foi caço, e por isso recebe então um ponto de generosidade vindo então da reserva geral. Neste local aqui, o jogador vai então continuar a construção das suas cabanas e pode então mobilizar 3 recursos para a construção das mesmas. E este local aqui é um bocadinho mais complexo, mas nada fora do normal. E o que este local diz aqui é que se houver... Este local aqui tem 2 ações, uma mandatória e outra que é a ação normal. A ação mandatória é então o jogador vir então aqui a esta área e ver se há então aqui búfalos que foram caços. Neste caso já houve aqui um búfalo que foi caço. Então o que o jogador deve fazer é pô-lo outra vez na posição de não caço e depois deve adicionar 3 peles e 3 carnes aqui a esta zona de caça. Depois o jogador vai ter direito a retirar 2 peles aqui desta mesma zona. Se não houver aqui peles, o jogador não tem direito a nada. Vamos então continuar com as explicações aqui das áreas do tabuleiro e vamos nos focar nestas 4 ações. Começando então por aqui. Como vocês veem aqui nesta ação, o jogador deve dar então uma madeira da sua reserva pessoal e em troca deve recolher 2 carnes aqui da zona de caça. Novamente, se não houver carne aqui nesta zona, o jogador não tem direito a nada. Indo então aqui para esta zona aqui, novamente o jogador pode optar por fazer uma de 2 ações. Ou o jogador recolhe então um cogumelo vindo da reserva geral, porque tem aqui a mão, ou então o jogador alimenta a sua população. Vamos então entrar mais pormenor nesta ação, que é a ação de alimentar a população. Quando vocês fazem a ação alimentar a vossa população, vocês podem mobilizar então uma comida então para esta secção aqui do vosso tabuleiro, simbolizando então que alimentaram a vossa população. E vocês podem mobilizar 2 tipos de comidas, ou cogumelo ou então carne. Mas qual é que é a diferença? A diferença é que a carne, no fim do jogo, por cada carne aqui nesta secção, vocês vão ter 2 pontos e por cada cogumelo somente 1 ponto. Algo também muito importante é que vocês vão preenchendo esta secção aqui, até que vocês chegam então aqui a esta secção central. Quando vocês tiverem esta zona completamente preenchida, vocês podem virar e desbloquear então a ação do poder de cópia. E o que isto vos permite fazer é colocar um dos vossos nómadas num local que já esteja ocupado por outros jogadores. Vocês só podem fazer isto uma vez por turno. E se esse local já tiver 2 nómadas, vocês não podem fazer esta ação. Continuando então, neste local aqui, o jogador vai novamente alimentar uma vez a sua população e aqui na carta de canoa o que o jogador pode fazer é normalmente optar por 2 ações. Neste caso aqui, ou o jogador vai buscar uma carne, ou o jogador vai buscar um cogumelo ou uma pele vindo da reserva geral, ou então o jogador vai optar por ir buscar então uma carta de equipamento. Eu não vou estar a explicar todas as cartas de canoa em pormenor, porque vocês já estão mais familiarizados com a simbologia e por isso eu deixo para que vocês a explorem por vocês mesmos. E este local aqui é o local onde o jogador visita o Netatanka e é um lugar muito especial. Este local também permite que o jogador opte por fazer uma de 2 ações possíveis. Aqui o jogador
irá ter que ir buscar uma carta de Netatanka e aqui o jogador pode colocar uma caveira no seu totem. Claro que isto tem um preço que pode ser pago com uma comida ou então com 2 cogumelos. Vamos passar então a explicar a ação de retirar uma carta de Netatanka. Quando vocês decidem então retirar uma carta de Netatanka, o que vocês vão fazer é escolher uma das 5 cartas que estão aqui disponíveis e vocês escolhem e adicionam à vossa mão. E o que ela vos dá é então algumas habilidades especiais. Neste caso aqui, vocês podem buscar 3 pontos de generosidade à reserva geral. Aqui vocês podem alimentar a vossa população com um recurso vindo da reserva geral. A mesma coisa aqui, só que para os equipamentos. Aqui vocês vão ter direito a 4 cogumelos vindo da reserva geral e aqui vocês podem alimentar 2 vezes a vossa população com cogumelos vindo da reserva geral. Mas a carta Netatanka tem também o seu verso. E vocês podem jogar esta carta a qualquer altura. E podem utilizá-la com esta face ou então descartando esta carta com esta face aqui e vocês, neste caso aqui, recebem sempre um ponto de generosidade vindo da reserva geral. Depois de vocês terem retirado a carta, vocês devem repor o local onde vocês tiraram a carta com a carta que estava aqui no topo e depois viram a carta que estava aqui no topo e está feita então a reposição e é assim que vocês devem proceder quando vocês escolhem então retirar uma carta de Netatanka. E então já vos expliquei todas as ações aqui do tabuleiro de jogo, vamos ver agora como é que vocês conseguem desbloquear as ações de ligação que são um dos pontos fundamentais deste jogo. Então, como é que os jogadores conseguem desbloquear as ações de ligação? Como vocês veem, entre as diferentes áreas do tabuleiro existem locais que estão unidos e aqui no meio tem então também uma ação representada. E o jogador vai ter direito a fazer esta ação se colocar os seus trabalhadores nessas áreas adjacentes que estão ligadas por esta ação. Neste caso, o jogador verde colocou então aqui um dos seus nómadas e outro aqui. E, como vocês veem, ao fazer isto, o jogador tem direito então a ir buscar mais uma madeira aqui à floresta. Eu não vou explicar as outras ações de ligação porque elas são muito similares àquilo que eu já expliquei aqui no tabuleiro e vocês facilmente conseguem chegar à explicação delas. E um apontamento que vocês devem ter em atenção, caso estejam a jogar a partida para 2 jogadores, é que, como eu já vos expliquei, numa partida para 2 jogadores, cada jogador controla 2 tribos de nómadas com cores diferentes. E para vocês terem acesso a esta ação, os nómadas nestes locais devem ser da mesma cor. Mesmo que vocês estejam a controlar estas 2 tribos, vamos imaginar que este jogador controlava a tribo azul e amarela, mesmo que os coloquem nestes locais adjacentes, o jogador não iria ter direito a fazer a ação aqui da madeira, só se estes 2 nómadas fossem da mesma cor. Outro local muito engraçado do tabuleiro é então este local aqui, onde vocês no início da partida fizeram então esta pilha de fichas de ligação. Quando o jogador coloca então 2 dos seus nómadas nestes locais adjacentes e tem acesso a fazer esta ação aqui de ligação, o que o jogador vai fazer é vir a esta pilha de fichas, escolher um token que corresponde então a uma ação de ligação e colocar à sua frente. E o jogador pode jogá-lo a qualquer altura do seu turno e depois descartar. Algo que eu me esqueci de referir, mas vou referir então agora, é que sempre que o jogador tiver acesso a uma ação de ligação, pode usar estes marcadores e colocá-los no tabuleiro junto da ação de ligação que acabou de desbloquear. Depois de realizada esta ação de ligação, o jogador pode remover então este marcador e colocá-lo de volta na sua área de jogo. Isto assim facilita então que os jogadores vão acompanhando as ações de ligação que fizeram, que têm acesso ou que ainda estão por fazer. Depois dos jogadores terem executado um turno à vez, realizando as ações que correspondem então às casas dos nómadas, está na altura de vocês avançarem para a próxima ronda e existem alguns processos que vocês devem fazer para preparar a próxima ronda. Mas algo muito importante é que os jogadores que colocaram os seus nómadas nestes locais não os devem retirar. Para preparar a próxima ronda, vocês devem começar por mover a canoa para a próxima casa, ou seja, para a próxima ronda. Depois, descartar este cartão de canoa para a caixa de jogo. Virar então o próximo cartão de canoa. E caso alguém tenha utilizado o visitante nómada, está na altura de o devolver então aqui a esta casa. Algo que vocês devem também ter em atenção é verificar então também a posição aqui dos búfalos. Todos os que foram caços voltam então para a posição original de não caçados. E vocês devem também ter em atenção
aqui à zona de treino, que só pode ter no máximo 3 carnes e todas as carnes a mais são devolvidas então à reserva geral. Todos os jogadores que tenham então nómadas em casas semelhantes a esta, que têm pegadas aqui à frente, devem fazer deslocar os seus nómadas para a casa seguinte e estes permanecem então no tabuleiro de jogo. E depois disso vocês estão prontos para iniciar uma nova ronda, a começar pelo primeiro jogador. E o jogo de Netatanka desenrola-se desta maneira até que a última ronda esteja terminada. Nessa altura vamos proceder à pontuação final, que é o que eu vou passar a explicar de seguida. Então, vamos proceder então à pontuação final, tendo como exemplo este jogador aqui e seguindo também aqui o bloco de notas que vem com o jogo. Então, a primeira área a pontuar são então as tendas e vocês devem verificar as tendas que vocês têm completas, porque todas aquelas que não foram completas não vão ser contabilizadas para a pontuação final. Neste caso, o jogador concluiu esta e esta tenda e esta ficou a meio. Por isso, o jogador vai somar a pontuação desta cabana com esta cabana e tem um total de 7 pontos nas cabanas. Agora chegou a altura de pontuar o totem e o jogador vai receber então 5 pontos por cada conjunto de 2 madeiras e uma caveira no seu totem, mais os pontos que estão então aqui no tabuleiro do totem, no sítio que corresponde então ao totem do jogador. Neste caso o jogador tem 4 pontos, tem só um conjunto, por isso recebe mais 5 pontos, por isso no total o jogador tem 9 pontos pelo seu totem. Chegou agora a altura de pontuarmos então os equipamentos. E para pontuar os equipamentos, o jogador deve então vir a esta secção e ver quantos equipamentos é que conseguiu completar e atribuir então o somatório dessas mesmas pontuações. Então, neste caso aqui o jogador pontuou 1, mais 3, mais 5, 9 pontos e como o jogador conseguiu completar um conjunto de 3 itens diferentes, o jogador tem direito a um bónus de 5 pontos, significa que o jogador recebeu então 14 pontos. Chegou agora a altura de pontuarmos a secção da comida e vamos então aqui a este tabuleiro e vamos somar 2 por cada carne e 1 por cada cogumelo, então o jogador recebeu 2, 4, 6, 8 e um cogumelo dá 9 pontos na área da comida. Tempo então agora para pontuar a carta objetivo, que é esta aqui, que diz que o jogador deve ter pelo menos uma tenda e deve ter construído um equipamento que valha pelo menos 3 pontos e se isso acontecer recebe 3 pontos. Ora, isto aconteceu, por isso o jogador recebe mais 3 pontos. Por fim, o jogador vai então somar os pontos de generosidade que conseguiu, que são 3. Depois é só somar a pontuação disto tudo e tem a pontuação final. Neste caso o total são 45 pontos. Ganha então o jogador com mais pontos de vitória. Em caso de empate, ganha o jogador que tiver mais à frente aqui no quadro do totem. E esta foi então a minha forma de vos explicar o jogo Netatanka. Eu espero que tenha ficado claro como é que o jogo se joga. Qualquer dúvida deixem nos comentários que eu tento responder. Já sabem, subscrevam para mais vídeos como este, deixem o gosto se gostaram do vídeo. Muito obrigado por assistirem e escolherem Edboard Games. Até um próximo vídeo e joguem muito!